Irmãos e irmãs, paz e bem. A Bíblia menciona no livro do Deuteronômio o lugar sobre o qual Moisés pôde contemplar a terra prometida. A terra que o Senhor Deus prometeu dar a Abraão e seus descendentes. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, vamos conhecer o Monte Nebo. Os peregrinos que vão à Jordânia podem, do alto deste monte, apreciar um belo panorama da Terra Santa. O Senhor falou a Moisés: suba à região montanhosa de Abarim, sobre o Monte Nebo, na terra de Moabe, na frente de Jericó, e contemple a terra de Canaã, que eu vou dar como propriedade aos filhos de Israel. Você morrerá no monte em que tiver subido, e se reunirá com seus antepassados. Por isso, você contemplará de longe a terra, mas não poderá entrar na terra que vou dar aos israelitas. Seja qual for a procedência de nossos passos, seja qual for a paisagem que os nossos olhos têm contemplado, o encontro com esta terra bendita de campos áridos e férteis, oásis e desertos, águas mansas e montanhas nuas, é um encontro único que ultrapassa o tempo e mesmo os lugares guardados pela sagrada geografia. A extensão de terras que Moisés e o povo eleito puderam admirar do alto dos 2 cumes do Monte Nebo, na conclusão do Êxodo, recebeu nos séculos milhões de homens, peregrinos em êxodo pessoal, para além dos hábitos do cotidiano e rumo à memória viva de Cristo. As Sagradas Escrituras situam nesta montanha, hoje território pertencente à Jordânia, a uns 30 quilômetros de Amã e aproximadamente 50 de Jerusalém, o lugar onde Moisés contemplou a terra prometida e terminou seus dias. Conforme a tradição relatada por São Judas, o seu corpo foi sepultado por o arcanjo Miguel num sepulcro desconhecido aos israelitas. Os primeiros povoados da cidade de Nebo remontam a tempos muito antigos. Em paralelo ao crescimento do mosteiro no século VI, uma reforma radical proporcionou à igreja a estrutura a 3 naves que ainda hoje pode ser admirada. A basílica, constantemente ampliada com novas capelas e espaços litúrgicos, permaneceu ativa também após a conquista islâmica até a Baixa Idade Média. Algumas escavações arqueológicas foram iniciadas no começo de 1800 e conheceram grande força quando os franciscanos, graças à ousadia do Frei Girolamo Miais, em 1932, conseguiram a aquisição do Alto do Nebo. Praticamente, os trabalhos nunca foram interrompidos por completo, exceto durante a Guerra Mundial. Em 1963, a custódia decidiu cobrir as ruínas para dar a possibilidade aos peregrinos de rezarem e permanecerem dentro do santuário. No interior do santuário, na cabeça da nave meridional, um mosaico com uma simples cruz trançada constitui a antiga memória do profeta Moisés. Outros esplendorosos tapetes de mosaico podem ser admirados no piso e nas paredes. Em 1976, nas proximidades da antiga pia batismal, os arqueólogos acharam escondido por uma pavimentação que o tinha preservado de uma indubitável destruição iconoclasta, um maravilhoso mosaico com cenas pastoris e de caça. Obra de artistas da escola de Madaba, a absidiola é enriquecida por uma inscrição que a data do ano 425 da província arábica, correspondente a 531 d.C., durante o episcopado de Elias. Hoje, no Memorial de Moisés, no Monte Nebo, com os tesouros que foram trazidos à luz, e especialmente os mosaicos do século VI, temos certamente o santuário mais importante, o mais visitado da Transjordânia, mas também um lugar agradável para ficar e reler as páginas bíblicas. Deve-se ao trabalho dos arqueólogos franciscanos na Jordânia a identificação de muitas localidades conhecidas da Bíblia. As escavações de Maqueronte, a fortaleza em que Herodes Antipa, por vontade de Herodíade, sua esposa ilegítima, mandou degolar João Batista, devolveu uma página importante à geografia do Evangelho. A identificação da extensa área das ruínas em Rasas permitiu acrescentar mais um nome ao mapa bíblico.
A partir das inscrições encontradas, soubemos que se trata das ruínas de uma localidade bíblica, de uma localidade cristã, totalmente cristã, sobretudo durante a época islâmica, mas cujo nome também figura na história de Maomé e nos relacionamentos iniciais entre a comunidade cristã e a comunidade islâmica. Trata-se da cidade de Mefá, onde, como se lê na vida de Maomé, um monge cristão teria profetizado a chegada de Maomé e sua pregação. A excepcional precisão de como foram feitos os mosaicos achados nas numerosas igrejas do século VI, VII e VIII constitui um testemunho precioso do cristianismo da região. Muito interessante é o mosaico que decora o piso do complexo de Santo Estevão, que, pela riqueza de suas inscrições e o requinte dos motivos, foi recentemente declarado pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade. A obra é preciosa por suas ilustrações, representando as cidades da Transjordânia e da Cisjordânia. Numerosas são as produções dos mosaicistas em Madaba. Sobressaem-se as da Igreja da Virgem, construída sobre a Sala do Hipólito, uma rica mansão próxima à estrada romana. O medalhão central apresenta uma singular oração. Se quiseres olhar a Maria, Mãe Virginal de Deus e o Cristo por ela gerado, Rei universal, Filho único do único Deus, purifiques a mente, a carne e as obras. Possas tu purificar com tuas orações o povo de Deus. O mosaico, obra-prima da região, remonta à segunda metade do século VI. Encontra-se na Igreja Grego-Ortodoxa de São Jorge, em Madaba, e reproduz esplendorosamente o mapa completo do Oriente Médio. Desde Tiro e Sidon até o Nilo, desde o Mediterrâneo até o deserto do leste, com minuciosas descrições da Palestina, da Síria, do Vale do Jordão e, sobretudo, de Jerusalém. O mapa bíblico e geográfico da Terra Santa, o mais antigo por nós conhecido, foi projetado para orientar os antigos peregrinos nas etapas do seu itinerário. Simples e sugestivas são as indicações no percurso que se desenrola entre cursos de água e desertos, montanhas e planícies férteis, tocando na parte do mapa, que chegou até nós, 156 topônimos. Símbolos matizados assinalam cidades importantes e povoados pequenos, oásis e santuários, paisagens e fauna característica. O Monte Nebo, além de santuário da Arábia, isto é, da província da Arábia, era também o santuário por excelência de Madaba. Logo, os madabenses se orgulhavam desse santuário e quase certamente um sacerdote teve a ideia genial de mandar os mosaicistas da cidade decorarem o piso com a visão de Moisés. Do Monte Nebo, a contemplação da Terra Prometida une-se à esperança do Antigo e do Novo Testamento. Do Monte Nebo se inicia esta viagem à Terra Santa, que prossegue rumo aos lugares custodiados pelos filhos de Francisco de Assis, entre os povoados nos quais germinou viva e incessante a nova mensagem de Jesus ao longo do caminho da história da salvação, desenhado por um Deus que nos precedeu e que sempre nos acompanha. Aqui, nas alturas do Monte Nebo, inicio esta fase da minha peregrinação jubilar. Penso na grande figura de Moisés e na aliança que Deus estreitou com ele no Monte Sinai. Dou graças a Deus pelo dom inefável de Jesus Cristo, que selou a nova aliança com o próprio sangue e levou a lei a cumprimento. A Ele, que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, dedico todos os passos dessa viagem na terra que foi sua. A peregrinação na Terra Santa é uma peregrinação única que não pode ser comparada a nenhuma outra forma de peregrinação. Vir à Terra Santa significa encontrar-se com Cristo. É um quinto evangelho da Terra Santa. É onde as pedras falam de Jesus, falam da sua história, falam da revelação de Deus, a revelação única de Deus ao homem. Este é o significado de sempre que hoje assume um valor ainda mais importante. O papel dos franciscanos é ajudar os peregrinos não apenas para acolhê-los ou para estarem nos lugares sagrados, mas especialmente para percorrer esse itinerário de fé que é muito importante.
O Papa João Paulo II, em sua peregrinação à Terra Santa, no ano 2000, plantou uma oliveira junto da Capela Bizantina, como símbolo de paz. Também o Papa Bento XVI visitou este local em maio de 2009. Admirando o panorama na direção de Jerusalém, ele disse em seu discurso: nas alturas do Monte Nebo, a memória de Moisés convida-nos a elevar os olhos para abraçar com gratidão não só as obras maravilhosas de Deus no passado, mas também olhar com fé e esperança para o futuro, que Ele reserva para nós e para o nosso mundo. Aguardo você na próxima semana para conhecermos um pouco mais a Terra Santa. Até lá! Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad U'Shemo Echad Ve'afta et Hashem Shema